O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, essa leitura dos Atos dos Apóstolos, ela é emblemática e ela também serve muito de exemplo para hoje. Os apóstolos estavam pregando e começaram a ter conversões até um certo ponto em que as pessoas ficaram mal assistidas, não é? Chega aqui e diz o quê? Olha, as viúvas estão deixadas de lado. Vocês não conseguem visitá-la. Ora, parece um pouco como hoje, né? A Igreja Católica não visita como deveria. Quantas pessoas que estão aí passando por crise, separação, luto, viúvas, órfãos, e o pessoal da igreja não visita? Será que não é um alerta para que nós católicos hoje entendamos que o batismo não é simplesmente algo que te faz participar da missa, mas te faz um missionário? De que o padre sozinho não consegue também, coitado, dar assistência a todas as pessoas que precisam? Aqueles que estão aí nas casas, as viúvas, os órfãos, os que estão passando por dificuldade financeira. É você, batizado, que deve assumir sua condição de batizado e dizer: padre, estou aqui como missionário, eu quero visitar essas pessoas, eu quero estar lá em nome da Igreja Católica, eu quero fazer oração por eles, imposição de mãos, eu quero estar lá do lado, consolar, ajudar materialmente se preciso, chamar na igreja para que o pessoal doe comida, ou qualquer tipo de necessidade que tenha. Se o batizado não assumir a sua condição de missionário, nós estamos fadados ao fracasso, porque padre sozinho hoje não dá conta de nada, né? Nada, é um coitado diante de tantos problemas que tem. É cada um dos que estão aqui na igreja. Claro que aquela condição é verdadeira. Tem que ser batizado de verdade. Não batizado de verdade como se o sacramento não valesse. Mas que assuma a sua condição de batizado na vida de oração como prioridade. Não pode ter a missa dominical como se fosse algo, quando possível eu vou. Tem que no mínimo, decidir que nunca mais vai faltar missa dominical. Claro, salvo as exceções de quem mora longe e não tem condições, porque também, se tiver condições, tem que ir à missa, né? Ou quem está doente. Mas as pessoas que puderem, não podem ter opção de não ir à missa dominical. A pessoa que é batizada não pode deixar de rezar todos os dias, quem sabe o terço. Não pode deixar de priorizar pelo menos uma visita ao Santíssimo Sacramento rápida, que seja um pouquinho na hora do almoço, para dizer que ama, para alimentar. Porque como é que você vai ser missionário se você não recebe nada? Se você não busca? Se você é uma pessoa carente, como eu disse ontem na homilia, né? Você quer ser adulto diante de Deus, mas se transforma numa pessoa imatura, birrenta, pitizenta, que emburra, que dá em mágoa, fofoqueiro, né? Que gosta de... Como é que você vai ser uma missionária desse jeito? Você precisa estar resolvido, a vida resolvida.
tem que estar aqui com Deus, cheio do Espírito Santo. Aí sim, você vai consolar as pessoas nas casas que estão perdidas, que não têm ainda conversão, né? Esse tipo de religiosidade light, às vezes reza algum dia ou não, às vezes vai na missa ou não vai. Isso é terrível, isso é um câncer. Oxalá fosses quente, oxalá fosses frio. Os mornos eu vomito. Isso é bíblico, Apocalipse 3, né? Os mornos eu vomito. Deus não suporta quem não leva a sério a religiosidade. E são esses sim que a igreja precisa para ser o braço do Padre na sociedade, né? E depois no Evangelho, algo também emblemático. Quantos de nós passamos por dificuldades, sim, mesmo quando estamos rezando, mesmo quando estamos buscando ser santos, nós passamos por provações. E olha a situação desse momento do Evangelho. Diz que estava escuro, eles estavam na barca, o vento soprava forte e o mar estava agitado. Muitos de nós, ou vocês que estão me ouvindo, estão passando por um momento desse. A barca sua está em alto mar e um vento forte. O mar agitado, você quase perdendo a esperança, medo, desânimo, angústia. Mas olha o que Jesus faz. Ainda escuro, ele vai ao seu encontro no meio da tempestade e diz: sou eu, não tenhais medo. Confiem que quem você escolheu para dar a vida, Cristo, não é um qualquer. Ele sustenta o mundo por dentro. Ninguém e nada existe sem Ele. Ele criou o mundo no ato e mantém a existência do mundo no ato. Ah, mas por que tanto mal? Pelo livre-arbítrio, Deus permitiu o mal. E Ele não pode voltar atrás das consequências. Mas Ele pode tirar um bem enorme de quem está sofrendo mal e se entrega completamente a Ele. Basta que você tenha coragem de aceitar que Ele vem até você como veio atrás dos apóstolos, né? E olha que interessante. Eles viram Jesus caminhar sobre as águas, ou seja, não existe nada, nenhum tipo de provação, nenhum tipo de sofrimento que Jesus não possa dar jeito. Depois, eles viram Jesus parar a tempestade. Sempre Cristo, na hora certa, vai te consolar, vai te dar uma graça. E depois Ele controla até o tempo. Os discípulos quiseram colocar Jesus dentro da barca, mas a barca imediatamente chegou à margem. Ou seja, Jesus é aquele que nos dá segurança. Ninguém é capaz de dar segurança a si mesmo, por mais rico que seja. Por mais dinheiro que tenha, você não pode garantir que não vai ter um assalto, garantir que não vai sofrer violência, que não vai ter uma doença incurável. É uma falsa ilusão ficar buscando só dinheiro, achar que o dinheiro vai te salvar. Para! Dedica um tempo da sua vida, você que está aí vivendo para a roça, para lá e para cá, e não pensa em Cristo. A sua vida está sendo construída na areia. Quando você estiver doente, você não vai ter nem fé, nem esperança, nem caridade. O céu está fechado. O seu dinheiro que você juntou não vai preencher nada da sua vida, a não ser da briga dos filhos querendo herança. Coloque a sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Para de ficar indo para lá e para cá atrás de seus bens e não parar na igreja, não ir à missa aos domingos, não rezar junto em família. É como se fosse lixo tudo que você está fazendo. Ah, mas meus bens aumentaram muito, eu prosperei. E daí? Sem Deus isso não é nada. Sua família sai destruída, os filhos geralmente casam mal, usam droga, traição. Porque nós precisamos de combater espiritualmente nessa batalha contra o demônio. E uma pessoa orgulhosa que acha que a segurança da sua vida é si mesmo, é um prato cheio para o demônio destruir a família. Quantas famílias, quando eu era moleque, eu visitava aquelas fazendonas, fazia aqueles almoços, né?
todo mundo de caminhonetona. Eu falava, eu queria ser dessa família. Eu lembro, menino de inveja, né? Hoje está destruída a família, toda destruída. Morreu o pai da família, um brigou com o outro por causa de herança, uns que é alcoólatra, uns netos já morreram, um até de depressão, outros que já destruída, dizimou, nem se reúnem mais. Sem Cristo, tudo é lixo. Nós precisamos decidir, e não pode ser uma religiosidade mais ou menos. Você tem que priorizar Deus como a coisa mais importante da sua vida. Porque religiosidade medíocre, isso irrita mais a Deus do que quem está afastado dele completamente. Então, que esse evangelho nos dê a coragem de buscar Jesus como nossa prioridade. Que essa leitura dos Atos dos Apóstolos nos dê a coragem de assumir a condição de missionários no batismo, para que possamos, primeiro, preencher nosso interior com a graça do Espírito Santo, com a oração, com a adoração, com a missa, com os sacramentos, com a confissão, e depois levar esse Jesus às pessoas que não podem, não conhecem ainda, que estão aí desesperadas, sem saber por que tanto sofrimento, sem ter uma luz para entender que na verdade esse mundo não é o nosso lugar, que nós nascemos para o céu. Que Jesus nos dê essa graça, que Nossa Senhora, nossa mãe, nos faça renascer de novo, com a força do Espírito Santo, para levar o seu Filho àqueles que mais precisam. Assim seja. Amém.